Bom, então eu quero começar falando sobre o Luan, jogador aí com passagens por vários times do futebol brasileiro, muito conhecido por conta do Atlético, mas que, assim, nesse ano de 2023, e para falar a verdade, há alguns anos, vem sofrendo com essa questão de jogar com frequência. Nem diria que somente pela parte física, mas também por não se adaptar nas equipes e ser muito pouco utilizado. Por exemplo, nesse ano mesmo, até essa matéria aqui do Globo Esporte mostrando, né? Depois de ter entrado em campo uma vez apenas, por 8 minutos, ele foi dispensado, teve seu contrato rescindido junto à equipe do Mirassol, que no caso não quis, né, continuar com o jogador para a disputa da Série B, que surpreende bastante, até porque o Mirassol geralmente tem esse perfil, né, de trazer jogadores mais experientes, que não vinha tendo muito espaço, e recuperar os atletas, como foi, por exemplo, com o Camilo, né, recentemente, e vários outros jogadores. O Luan, por outro lado, não é tão experiente assim, igual o Robinho, que chegou, tem 35 anos no Paysandu, o Nino Paraíba 37, o Luan tem 32, né, então não é aquele cara que já era para estar realmente no fim da carreira, não. Nessa atual temporada, então, um jogo apenas pelo Mirassol, não conseguiu se reempregar, com certeza deve ter recebido sondagens, mas não deve ter aceitado, desde o mês de março, pelo que eu vi aqui, abril, ele já estava livre, né, desse seu contrato com o Mirassol para assinar com qualquer outra equipe. E assim, isso não é de hoje, basicamente desde 2021 ele não vem conseguindo jogar. Por quê? 2019, o último ano que ele joga muito pelo Atlético, 55 jogos, 6 gols e 9 assistências. Aí 2020 vai para o Japão, joga 31 jogos, 6 gols e 1 assistência. No futebol do japonês tem menos partidas, então ok, jogou com frequência, mesmo em 2020. Aí 2021 já cai um pouco de ritmo, 18 jogos, só 1 gol e 2 assistências. E no ano passado, em 2022, foi para o Goiás, onde fez apenas 12 jogos, né? Foi contratado sob grande expectativa, até mesmo para jogar a Série A, que não foi o que aconteceu. Ficou ali mais no início do ano, jogos no estadual. Ele alegou que não teve uma adaptação muito fácil e desde quando rescindiu o seu contrato com o Goiás, mesmo no início da temporada passada, ele não arrumou nenhuma outra equipe, quase um ano depois, né, até assinar com o Mirassol, e teve esse problema de novo, no caso, não conseguindo jogar novamente e tendo seu vínculo rescindido. É aquela coisa, a questão seria justamente o jogador que uma proposta de um time da Série C, mas pelo Paysandu ter trago outros jogadores, igual o próprio Robinho, que estava numa situação bem parecida, no Avaí também numa Série B, antes havia jogando na Série A, mas que não vinha de uma sequência muito boa, pode sim acabar facilitando de pensar numa possível vinda como essa. Se o perfil de contratação fosse só jogadores jovens, vindos ali de destaques da Série D, não, aí não tem nem como falar do Luan, mas desses últimos nomes que eu trouxe aqui para vocês, eu acho que faz um pouco mais de sentido, né? Dá para ver ali que ele é bem versátil em relação às funções que pode atuar. Deixei aqui o mapa de movimentação dele da última Série A que ele jogou com frequência. É claro, nessa época ele tinha mais velocidade, mas só para ter uma ideia, né? Nas funções que ele pode fazer, tanto de ponta direita quanto ponta esquerda, ou até mesmo um papel mais centralizado, depois que ele foi perdendo, né, a velocidade que tinha. Brasileirão de 2019 foi bem, média no SofaScore 6.89, jogou mais de ponta direita do que ponta esquerda, 28 jogos na Série A, 24 como titular, 4 gols e 1 assistência. Teve outros anos também de destaque na sua carreira pelo Atlético, por exemplo, nas temporadas desde 2013 ali, 2012 até 2019 foi uma peça importante, mais destaque mesmo para 2015, 12 gols marcados, 2014 10 gols e mesmo 29 jogos apenas, 2013 63 partidas, então essa questão física dele era muito boa, nos últimos anos não tem conseguido jogar. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha do Luan, se seria ou não uma boa opção? Deixa a sua opinião aqui embaixo e também de expectativa de reforços, né, para o Paysandu, que já está realmente numa reta final aí da Série C, tendo até agora que eu estou gravando o vídeo. Bom, quero começar falando então sobre o Giovanni Augusto e que história é essa, né, de que o jogador que atualmente está no Vitória poderia chegar no Paysandu. Bom, até um inscrito aqui do canal, que eu não vou conseguir saber qual que é o nome dele, mas vou deixar aqui na tela, falou, né, no último vídeo perguntando se teria essa chance do Giovanni Augusto chegar ou não no Paysandu. Fui ver em diversas fontes, procurei bastante e não achei nada de muito confiável falando, vi apenas um portal, o Paysandu News, lá no Twitter, falando, né, que assim, poderia ser uma alternativa o Giovanni Augusto, que no caso poderia, né, contratar o jogador, enfim, mas nada demais, foi só esse post aí mesmo, esses dois que eu deixei aqui para vocês. Pesquisei em alguns outros portais, desde uma semana atrás ele já vinha falando isso e na última terça-feira também fez outro post, então estava falando sobre isso e acho que deve ter sido até um dos motivos, né, que eu vi nesse comentário aqui embaixo. Mas de qualquer forma, né, não, diria que não deve ter negociação, mas como eu estou sugerindo alguns outros nomes de alternativas, como meio-campistas, inclusive quando terminar aqui o vídeo vou deixar outros dois que eu já trouxe também aqui no canal. Quero falar então sobre o Giovanni Augusto. Camisa 10, atualmente então na equipe do Vitória, o jogador de 33 anos não tem conseguido jogar
com frequência, tá? Então isso aí poderia ser mais um sinal, né, de que ele poderia deixar o clube se tivesse uma proposta interessante. Na atual temporada, 9 partidas pelo Vitória, muito mais reserva do que titular, e olha que ele está desde o início da Série B, porque jogou o Campeonato Paulista pelo Guarani, onde fez 9 partidas, 1 gol e uma assistência. Lembrando que ano passado ele foi bem pelo Guarani também, voltou a jogar com frequência, né? 42 jogos, 7 gols e 6 assistências pela equipe lá do interior do estado de São Paulo. Então assim, teve esse bom desempenho e pelo Vitória não vem jogando. Ó, vou deixar aqui para vocês, no Vitória nos últimos jogos não entrou em campo. O último foi na vitória aí, contra o Sport por 2-1 no dia 20 de julho. Jogou apenas 15 minutos. Mas antes disso ele foi reserva, não entrou contra o Novo Horizontino, titular numa sequência contra Vila Nova e Juventude. Mas enfim, se você vê ali, ele começa muito bem jogando como titular e acaba perdendo esse posto, ficando muito mais no banco nos últimos jogos. Mas pode ser, né, que acabe virando e tudo mais, ou tendo uma sequência um pouco maior. Mas, por exemplo, o último jogo que teve, dia 24 de julho, contra a equipe da Chapecoense, ele não entrou em campo. É aquela coisa, é um jogador que nesse momento não é crucial para a equipe, mas é difícil você abrir mão de um jogador de criação de jogadas, ainda mais que o Vitória busca outro jogador para essa função, e se não conseguir contratar, vai perder o Giovanni Augusto, não vai trazer ninguém? Então acho que é um pouco complicado, só se tivesse uma grande reviravolta para algo assim do tipo acontecer. Um fator que poderia ajudar é que a janela de transferências da Série B se encerra, né, no dia 2 de agosto. E da Série C teria um prazo um pouco maior para contratações, mas não sei se o Paysandu esperaria tanto, né, mais 2 semanas até ter uma definição do futuro do jogador, que já teve passagens por vários times, como por exemplo Corinthians, Atlético Mineiro, muito bem pelo Figueirense lá em 2014, pelo Corinthians jogou ali em 2016 53 jogos, 6 gols marcados, foi pelo Vasco também em 2018, 1 gol em 25 partidas, jogou pelo Goiás em 2019 com 17 jogos e uma assistência, foi mal naquela reta final de ano na Série A. 2020 pelo Curitiba teve um bom desempenho, até ir para o futebol mexicano. Pelo Curitiba mesmo, 25 jogos, 4 gols e 7 assistências. No futebol mexicano, lá pelo Mazatlán, jogou um pouco mais de 29 partidas, 5 gols até ir para o Guarani, que estava desde o ano passado. Acho um nome excelente, se chegasse reforçaria bastante, ainda mais nesse cenário, né, de Série C. É um jogador que até 2 temporadas atrás, quando estava no Brasil, estava jogando a Série A, então acho que se chegasse seria uma ótima opção. Mas enfim, se tiver alguma atualização de outro nome sendo especulado no Paysandu, eu também trago aqui para. Bom, esse jogador então que poderia ser uma alternativa para quem sabe as 2 equipes, o Remo ou o Paysandu, que já teve passagens pelo Remo, é o caso do Raimar Lopes, acho que é isso aí a pronúncia, jogador que estava por último lá no Atlanta United, no time B, como se podemos dizer, jogador que atua então como como se fosse um ponta esquerda, um jogador que nessa última temporada lá no futebol da MLS somou 24 jogos, 4 gols e 6 assistências, lembrando que ele tem jogado mais como ofensivo pelo lado esquerdo e que fez um papel muito mais como lateral esquerdo quando surgiu, no caso na base do Atlético Paranaense e também com passagens pelo Remo na temporada de 2021, então já tem um tempo. Ele jogou 17 ocasiões, naquela vez lá pelo Remo, e não marcou nenhum gol e nenhuma assistência, chegou para ser uma das alternativas, né, na Série B. Vale lembrar que profissionalmente ele jogou pelo Remo e também pelo Atlético Paranaense, somente um jogo no Campeonato Estadual lá de 2021, antes de ter esse empréstimo para a equipe do Remo, um jogo apenas. Na base teve um bom desempenho pela equipe sub-20 em 2020, mais de 24 atuações, e que nesse momento tem conversas com o Nacional, equipe lá do futebol português, tá? Então poderia ser uma alternativa, na minha opinião, para uma dessas equipes. Até deixei essa pauta aqui, demorei para falar do jogador, já deve ter umas 2 semanas que eu deixei aqui anotado. Atleta que tem 21 anos de idade, acho que poderia acrescentar bastante, ele que é natural de Manaus, então, no caso, poderia ter essa volta. Vejo que para o Remo ou para o Paysandu poderia ser uma alternativa. Se você lembra, torcedor do Remo aí, dessa passagem do Raimar pela equipe, pode deixar aqui embaixo também se seria ou não uma alternativa. Lembrando que em 2023, pelo visto, ele não jogou. Esses números dele que foram 24 jogos, 4 gols e 6 assistências lá no time B do Atlanta United, da MLS, foi na temporada passada de 2022. Nessa atual temporada pelo Atlanta, pelo visto ele não teve a renovação para jogar lá na MLS e agora então está indo para o Nacional, que é o time que ele tem conversas. Ainda não foi oficializado, mas tem conversas. Você acha que poderia acrescentar? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários.